Como seria uma guerra entre Estados Unidos e Rússia? Eu sou o Naldo e esse é o meu canal Como Seria Isso? Uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Eis a simulação da Universidade Princeton. Simulação científica de Princeton mostra que conflito convencional escalaria para guerra nuclear e causaria mais de 90 milhões de vítimas em horas. Rússia seria a primeira a avançar com ogivas, o Programa de Ciência e Segurança Global, SGS. Na sigla inglesa da Universidade de Princeton tem uma simulação daquilo que seria uma guerra moderna entre a Rússia e os Estados Unidos e conclui que, nas primeiras horas do conflito, o número de mortos e feridos seria superior a 90 milhões. No site oficial do SGS, os autores da simulação explicam que utilizaram dados oficiais e estimativas realistas, dados exaustivos das armas nucleares em bases no estrangeiro. A quantidade de energia libertada durante a explosão e possíveis alvos para certas armas, explicam Alex Glazer, Moritz Kautrema TT, Tamara Patton e Alex Wellerstein. Da mesma forma, o estudo também teve em conta a ordem da guerra, a ordem pela qual as armas seriam utilizadas e em que fase, para mostrar a evolução do conflito nuclear desde tático para estratégico, até as fases em que as cidades se tornariam os alvos. Este projeto é baseado na necessidade de destacar as consequências potencialmente catastróficas dos planos de guerra nuclear dos Estados Unidos e da Rússia. O risco de guerra nuclear aumentou drasticamente nos últimos 2 anos. Com os Estados Unidos e a Rússia a deixarem os acordos de controle de armas e a começarem a desenvolver novos tipos de armas nucleares. Justificam ainda os autores, o número de feridos e vítimas mortais foi calculado através do NUKEMAP. Plataforma online que simula os danos de vários tipos de bombas conforme a cidade escolhida para a detonação. As estimativas de vítimas mortais resultam das mortes imediatas das explosões nucleares e o número seria muito maior com o material radioativo e outros efeitos a longo prazo. Acrescenta a publicação. A Europa seria o palco desta guerra, com a Rússia a enviar 300 ogivas nucleares e mísseis de curto alcance para atacar bases da NATO. A NATO responde com 180 ogivas. Em 3 horas, já haveria registro de 3,6 milhões de vítimas. Por esta fase, a Europa já estaria destruída. A NATO iria, ainda, enviar um novo ataque a partir de solo norte-americano. Ao temer a perda dos sistemas de armamento, a Rússia retalia com o lançamento de mais mísseis. Número de vítimas: 3,4 milhões em pouco mais de 45 minutos. Eis o plano final. A NATO e a Rússia vão procurar atacar as 30 maiores cidades e centros econômicos de cada lado. Para tal, usariam entre 5 a 10 ogivas em cada cidade. Estes ataques causariam mais de 85 milhões de vítimas, resultado final do conflito. $34,1 milhões de mortos e 57,4 milhões de feridos. O lema do SGS é construir um mundo mais seguro e mais pacífico. E o programa, fundado em 1974, dedica-se à análise técnica e científica de políticas internacionais para. Na época da Guerra Fria, as armas nucleares tinham o potencial de destruir a Terra 33 vezes. Hoje, tem o poder de destruir 16. A gente não precisa de tudo isso, temos só uma Terra. Esse é o freio para os dois lados, alega.
As investidas da Rússia na Ucrânia, país que historicamente sempre foi importante para os russos, têm como plano de fundo uma tentativa de reorganizar o cenário geopolítico da história. Sem a soberania dos Estados Unidos no centro do poder político e econômico mundial. Segundo a análise do professor Rubzit, o presidente russo Vladimir Putin sabe que os Estados Unidos não entram em uma guerra por causa da Ucrânia. E está tentando se aproveitar de um momento de declínio relativo do poder americano para restabelecer influência no leste da Europa. A Rússia tenta buscar uma renegociação de segurança no continente europeu. Se os Estados Unidos não forem duros o suficiente na resposta, outras potências vão entender o recado, diz. O docente em Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio, também acredita que a hegemonia norte-americana está sendo contestada, principalmente por países como a China e a Rússia. Putin está testando a capacidade de resposta dos Estados Unidos, avalia. Além disso, Denilde Volzacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, destaca que, para acontecer um confronto mundial, é necessário o envolvimento sistêmico de outras partes do mundo. O que não acontece hoje. O conflito da Ucrânia parece mais a Guerra dos Balcãs, que foi sangrenta, com impacto social e econômico forte, mas que estava concentrada em uma região, afirma. Para Rubzit, deverá ser de ordem econômica. Os americanos vão impedir os dirigentes russos de terem acesso aos investimentos em dólar, assim como os europeus vão impedir o acesso aos investimentos em euro. Isso vai jogar a economia russa em um buraco bastante grande, avalia. Somado a isso, existe o fato de que há várias tentativas diplomáticas de evitar o escalonamento do conflito, tanto por parte dos países europeus, como França e Alemanha, quanto por parte dos próprios Estados Unidos. Estão tentando chegar a um acordo diplomático para os interesses dos dois lados. Os norte-americanos têm feito, via Conselho de Segurança, pressão para conseguir uma diplomacia também, afirma Volzacker. Como fica o restante da Europa? Desde a Segunda Guerra Mundial, os europeus entenderam que o ingresso na OTAN seria essencial para se reconstruírem no pós-guerra. Em um primeiro momento, foi bom. Se protegeram de uma invasão soviética e conseguiram se reerguer. Mas, quando acabou a Guerra Fria, perceberam que a segurança deles depende dos Estados Unidos, afirma Rubzit.